É isso aí, meus alunos. Vamos lá? Vamos dar uma revisada nesse assunto. Lembrando aí que nós falamos sobre o quê? Sobre o envoltório celular. Falamos aí da bicamada lipídica, membrana plasmática, enfim. Tá bom? Vamos dar uma revisada nos pontos, né? De uma forma mais consistente do que a gente viu. Tá? Vamos lá. Então, o que é que nós vimos nessa aula? Falamos sobre a membrana plasmática. Para quem não lembra, a membrana plasmática é aquela membrana que delimita a célula. Seja ela procarionte ou seja eucarionte, né? Cada uma tem suas peculiaridades na membrana, mas todas elas têm alguma espécie, digamos assim, de membrana, tá bom? Então, a membrana plasmática nos eucariontes, presente nos procariontes e nos eucariontes. Lembrando que os procariontes são aqueles seres que não têm núcleo. Lembra? Membrana carioteca eles não têm. Os eucariontes têm núcleo, ou seja, eucariontes têm núcleo e os procariontes não têm núcleo. Tá bom? Não confundam com material genético, pessoal. O fato de um ser vivo, de uma célula não possuir núcleo, não quer dizer que ela não tem material genético. É diferente, não vá confundir, tá bom? Então, essa membrana plasmática ela tem algumas características que a tornam essenciais para a existência de um organismo vivo. Já que esses organismos, todo organismo vivo, ele é formado por uma célula, entendeu? E toda célula tem a sua membrana. E essa membrana tem uma função muito importante que é a semipermeabilidade. O que é isso? Ela é permeável em um certo ponto, ou seja, ela deixa passar alguma coisa, porém, só algumas coisas passam por ela. Que coisas são essas, professor? Substâncias, né, químicas que fazem parte do metabolismo aí da gente, né? O ferro, o sódio, o potássio, enfim. Esses nutrientes que são retirados da alimentação da gente, eles caem na corrente sanguínea e, de alguma forma, eles têm que parar nas células. É assim que a nossa alimentação nos faz bem, através da digestão, e essas substâncias químicas vão para as células. E elas só conseguem atuar a nível celular porque existe uma membrana na célula que é semipermeável, que ela deixa entrar algumas coisas e permite com que saia algumas coisas também da membrana. Tá bom? Ela é uma bicamada lipídica. Você vai sempre ver esse termo quando o conceito for o conceito de membrana plasmática. Lembra? Ela é formada por uma dupla camada de gordura, tá bom? Essa gordura funciona, então, como isolante, ou seja, ela isola o meio externo do meio interno, tá bom? Porque ela é formada por gordura. Lembra que eu falei na aula? Quando você coloca o óleo na água, até desse exemplo, você percebe que o óleo não se mistura com a água. Então, ele acaba ficando uma molécula isolada ali no meio daquela água. Assim, é o que faz a função uma das funções da bicamada lipídica, né, da membrana plasmática na célula, é isso. Ela isola o intracelular do extracelular, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. O que nós falamos, basicamente, foi isso. Membrana plasmática e suas funções para a manutenção da célula. Tá? Percebemos aí que, além dela delimitar, ela tem uma função semipermeável que permite com que substâncias entrem ou saiam da célula. Tá bom? Agora, como sempre, vamos lá para a nossa atividade, ver o que você assimilou e o que você vai acertar. E se de repente você errou, vamos estar aqui para corrigir. Vamos lá? É isso aí.
dando continuidade à nossa aula, a parte final da nossa aula, que é a aula número 20. Nós falamos sobre envoltórios celulares, estamos vendo sobre membrana plasmática, que é essa estrutura que delimita as células, tá? Lembrando que existem dois tipos de células, tanto procariontes, que são aquelas que não têm núcleo, quanto eucariontes, que são as que têm núcleo. Porém, por mais que elas não tenham, uma tenha núcleo, outra não tenha e outra não tenha, elas têm em comum, sim, a membrana. Algum tipo de membrana que delimita elas vão ter, seja a parede celular, seja a própria membrana plasmática, mas elas vão ter um delimitador, né? Que é essa membrana, é esse envoltório celular. No caso do núcleo, ele tem um envoltório nuclear, que é a carioteca, tá? No caso da célula em si, ela tem o envoltório celular, que pode ser parede celular, pode ser membrana celular, enfim. Né? Se estivermos falando aí, por exemplo, de célula vegetal, é parede celular, tá bom? Então, falamos sobre isso, agora nós vamos para a nossa atividade. Vamos lá. Bom, número 1, vamos lá. A membrana plasmática é um revestimento relativamente fino, né, que envolve a célula. De acordo com o modelo mosaico fluido, essa estrutura é constituída por... Pessoal, esse modelo mosaico fluido que está aqui, o mosaico fluido, ele quer dizer que a membrana é uma estrutura na qual, incrustados nessa membrana, existem várias proteínas. Lembra que eu falei aquelas proteínas canais, glicoproteínas que ficam ali sinalizando para outras células. A própria camada do glicocálix, que é aquela camadinha de estruturas que fica aderida à parte externa da membrana, aquilo forma o que a gente chama de mosaico fluido, ou seja, é uma espécie de várias figuras presentes nessa membrana e, ao mesmo tempo, elas se movimentando, né? A célula ela não é uma coisa engessada, ela está o tempo todo em movimento, essa membrana, de acordo com as proteínas que tem nela, tá bom? A gente vai entender isso nas próximas aulas. Bom, então, só para lembrar, para não perder o raciocínio, a membrana plasmática é um revestimento relativamente fino que envolve a célula. Legal. De acordo com o modelo mosaico fluido, essa estrutura é constituída por a dupla camada proteica, né? Ela não é a dupla camada proteica, ela é uma dupla camada lipídica, tá, pessoal? Então, essa aqui já cai por terra. Mas vamos ver o que ela diz. Uma dupla camada proteica onde estão mergulhados os lipídios. Não. B. Uma camada proteica, olha lá, de novo. Além dela estar dizendo que é uma camada proteica, ela está dizendo que é só uma. Né? Onde estão mergulhados os carboidratos? Não. Uma dupla camada de fosfolipídios, olha lá, os fosfolipídios são os lipídios, tá? Que estão na membrana. Onde estão incrustadas proteínas. Legal, pode ser essa. Vamos ver se tem outra. Né? D. Uma camada de fosfolipídio onde estão incrustados carboidratos. Os carboidratos eles não estão incrustados na membrana. Eles estão aderidos à membrana na parte externa, fazendo o glicocálix. Então, a D não seria. No caso, né? A D, ainda tem a E aqui no caso, né? Uma dupla camada de carboidratos, ou seja, carboidratos não é. Ela não é uma dupla camada de carboidratos. Então, seria a letra C, tá bom? Lembrando, pessoal, que as moléculas fosfolipídicas que tem na camada, no citoplasma, né? Na membrana plasmática, aliás, ela é formada por moléculas fosfolipídios, que a gente chama de fosfolipídios. Esses fosfolipídios, eles têm uma cabeça que é polar. Ou seja, eles têm afinidade com a água, portanto, é hidrofílica. Hidrofílica. E tem uma porção que é apolar. Tá?
apolar, portanto, ela é hidrofóbica. Então, na membrana plasmática, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Imaginem que isso tudo aqui é uma membrana. Então, a gente tem essa camada fosfolipídica virada para fora e uma camada fosfolipídica virada para dentro, tá bom? Então, isso faz com que a água de fora não se misture com a água de dentro, a não ser por facilitação de algumas moléculas que a gente vai estar vendo numa aula mais para frente, tá bom? Então, a primeira foi letra C. Segunda, questão 2. A membrana plasmática apresenta uma propriedade típica, a permeabilidade seletiva. No que consiste essa propriedade? A permeabilidade seletiva da membrana, quando a gente diz que ela é permitível, que ela é Deixa eu ajeitar aqui minha explicação. O que quer dizer quando a gente diz que ela tem uma permeabilidade seletiva? Seletiva, a gente sabe que é o quê? É algo que não é qualquer um. Seletivo é isso, é quando você faz uma seleção do que você quer e do que você não quer. Permeabilidade é um tipo de quê? De aceitação de alguma coisa, no caso aqui de líquidos, né? De fluidos. Se um material ele é permeável, é sinal que ele deixa passar líquidos por ele, entendeu? Então, ele deixa passar seletivamente, ou seja, não é qualquer coisa que vai passar. Então, a membrana plasmática ela tem essa permeabilidade seletiva que consiste em deixar entrar ou sair substâncias de acordo com a sua necessidade, ok? Ela é permeável, porém não passa tudo, passa apenas o que ela autoriza, tá bom? Então, como seria essa resposta? Consiste em regular a entrada e a saída de substâncias na célula, mantendo uma composição química específica. Olha que interessante, né, pessoal? Olha como a natureza é perfeita. Na célula, a célula é formada basicamente também ali com a água, né? A água ela atua ali na pressão osmótica da célula. A célula ela precisa de substâncias químicas para funcionar. Mas essas substâncias químicas elas não vão secas para dentro da célula. Elas precisam de solvente, ou seja, elas precisam ir diluídas dentro de outras substâncias, que no caso do nosso organismo é principalmente a água, tá? Por isso a gente precisa beber muita água para a gente dar sustentabilidade para o nosso metabolismo, tá bom? Então, essa substância que entra misturada com essas substâncias que presentes na água, elas vão entrar na célula através da permeabilidade que a membrana permite. Porém, a célula não pode ficar muito apertada. Se ela tiver muita substância dentro dela, ela pode estourar. Então, a célula compensa isso deixando sair substâncias também. Assim como entra, também sai. Então, quem faz essa flexibilização da situação é a membrana plasmática. Muito interessante isso, tá? Voltando lá para a atividade. Então, a resposta da 2 é essa. Consiste em regular a entrada e a saída de substâncias na célula, mantendo uma composição química específica. 3. A membrana plasmática é uma estrutura que reveste, tá, as células de todos os seres vivos. Essa estrutura, formada principalmente por fosfolipídios, lembra lá da moléculazinha que eu desenhei ainda há pouco, que tem uma porção polar e uma apolar. A professora não entendia esse negócio de polar e apolar. Polar quer dizer, pessoal, que tem afinidade com a água, nesse caso aqui. E apolar, ela não tem afinidade com a água. Então, a molécula lipídica, ela tem uma cabeça, a cabeça é polar, estou repetindo aqui, tá? E a cauda é apolar. Então, aonde tiver água, o que vai estar de encontro com a água vai ser
essa região, onde tem água, tá? E essa região apolar vai ficar longe, ou seja, ela não vai, escrevi aqui errado, é longe aqui, tá, pessoal? Ela não vai ter contato com a água, né? Longe da água, tá? Então, a parte polar é aquela que fica virada para fora, né? Que vai estar de encontro com a água que está fora da célula, né? Com o líquido que está fora da célula. E a parte de dentro vai estar longe da água. Por quê? Porque vai ter mais uma camada lipídica voltada para a água de dentro da célula. Então, as partes apolares dessas moléculas fosfolipídios, elas vão estar no lado oposto da água, tá bom? Então, repetindo a questão, a membrana plasmática é uma estrutura que reveste a célula de todos os seres vivos. Essa estrutura é formada principalmente por fosfolipídios e proteínas inseridas, apresenta várias funções, exceto a de qual que não é uma função da membrana, nesse caso aqui. Barreira seletiva, ela é uma barreira seletiva. Aquilo que eu acabei de explicar. Ela tem uma permeabilidade seletiva, ela cria uma barreira. E ali, ela manda, quando está vindo todo mundo para entrar, ela fala assim, para aí. Ou seja, ela é uma barreira. Agora eu vou selecionar quem vai entrar e quem não vai, que é a função seletiva. Então, ela faz isso. B, transporte de substância. A membrana plasmática faz transporte de substância, ou seja, passa a substância por ela? Passa. Né? C, interação entre células. A membrana tem a ver com a interação entre uma célula e outra? Tem. As substâncias presentes no glicocálix, que é aquela camada que fica aderida à membrana pelo lado de fora, com as glicoproteínas, né? Os glicídios, enfim. E elas servem como uma espécie de gancho, né? Que atraem e se ligam com outras células, faz aquela célula se ligar com outra. Aí, E, responde a sinais externos, sim, através dessas ligações entre essas proteínas da membrana. E a D, D de dado, envolver o material genético. Não, pessoal, isso aqui não é função da membrana plasmática. Isso aqui é função da membrana carioteca, tá? Portanto, a letra D é a única alternativa que não corresponde a uma função da membrana plasmática, nesse caso aqui. Tá bom? Letra D quer dizer que a membrana não faz isso que está na letra D. Tá bom? 4. Em relação aos envoltórios celulares, podemos afirmar que A. Todas as células dos seres vivos têm parede celular? Somente as células vegetais têm membrana celular? Somente as células animais têm parede celular? Todas as células dos seres vivos têm membrana celular? Os fungos e bactérias não têm parede celular? E agora, hein, pessoal? Lembrando que aquilo que eu falei, existem, todas as células, elas têm algum tipo de membrana, tá? Porém, existem grupos que elas têm uma característica diferente e outros que ela têm características diferenciadas. Enfim, elas têm características diferenciadas uma das outras. Tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente pode afirmar com relação aos envoltórios? A gente pode afirmar que todas as células dos seres vivos têm membrana celular. Tá? Porém, aquilo que eu falei no início da explicação, do resumo. Porém, algumas têm características diferenciadas umas das outras. Questão 5. As células animais apresentam um revestimento externo específico que facilita sua aderência, assim como reação a partículas estranhas, como, por exemplo, as células de um órgão transplantado. Este revestimento, essa aqui está fácil, hein, pessoal? Membrana celulósica? Não, isso é só nos vegetais, tá? Glicocálice, microvilosidades, interdigitações, desmossomos vai ligar uma célula a outra. Microvilosidades tem a ver com a questão de absorção. Interdigitação também. Então, né, tem a ver com a adesão de uma célula na outra, no caso. Então, nesse caso aqui, estamos falando de glicocálix. Tá bom? Veja bem,
glicocálix, não é glicocálice, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Nessa aula de hoje falamos sobre membrana, aliás, sobre envoltório celular de uma forma geral, beleza? Vamos para frente que você tem muita coisa ainda para entender sobre esse assunto.